Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Eu quero hoje ler a palavra que está no primeiro capítulo de Gênesis. No primeiro capítulo. E quero ler do versículo 1 até o versículo 3. Mas antes de iniciar, eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, eu te apresento a Faeste Academia. E aí no link você vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever no canal. E vamos então à leitura. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, num princípio, ele criou os céus e a terra. E o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós encontramos lá em Isaías uma passagem que Deus não fez para ela ser vazia. Parece que houve um caos. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas no versículo 3 que eu vou dizer, lê agora, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, tinha trevas sobre o abismo, escuridão, trevas. E quando nós pensamos em trevas, temos que pensar trevas em todo sentido. Treva espiritual. E a treva, espero que a linguagem seja certa, física também. Está faltando luz. A treva espiritual está faltando luz. Então, essa terra estava numa situação diferente, estranha. E diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava acima das águas. Parece, dá-nos a entender, que o Espírito de Deus já estava procurando trazer calor. Há comentaristas em teologia que diz que o Espírito Santo estava sobre aquelas águas, adejando como se fosse um pombo com as suas asas, transmitindo vida para quebrar os caos. Mas o importante é uma coisa, era um caos total. E nós olhamos assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Vou trazer uma exposição, um ponto de vista, para compreensão. Digamos que no meio daquele caos, Deus está olhando assim de fora e diz, olha, haja luz, acaba com tudo isso, haja luz. E diz a palavra, e houve luz. Então aqui nós temos um caos macrocósmico. A Terra, que não estava habitada. Se foi habitada em tempo anterior, a Bíblia não diz. Diz que quando ele começa a fazer as obras da criação, primeiro ele trouxe luz para acabar com aquelas trevas, mas a terra já existia. A água já existia. Era sem forma. Não tinha forma. Não sei se era flexível, maleável. Igual uma massa maleável, ela pega forma diferente. Se você pegar uma massa maleável e botar num jarro, ela vai pegar a forma do jarro. Se tirar dali, se espalha. Não sabemos como era. Mas duas coisas estão acontecendo. O Espírito de Deus já estava se movendo sobre a face do abismo, a face das águas. Meu irmão, vamos trazer agora. Eu acredito, tomando por base em Isaías, é apenas que eu não preparei esse versículo para ler, mas é Isaías 40 e pouco, vou ver se eu consigo encontrar agora, porque
Às vezes tem irmãos que não sabem e fica melhor. Vamos ver. Eu achei aqui. Isaías 45 e versículo 18. Se quiser, você grava, mas você está ouvindo a pregação. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, agora nós notamos que diz que a terra estava sem forma e vazia. Então, aconteceu alguma coisa que eu não vou entrar no mérito. Então, Deus chegou. Haja luz. E ali, então, vamos dizer assim, o macrocosmo. Mas vamos pensar agora no microcosmo. O homem. Deus criou o homem. Criou lá nosso ancestral Adão e Eva. E encheu da sua graça. Imagem e semelhança divina. Mas um dia houve o caos. Entrou o pecado, ficou no caos. E perdeu a forma espiritual. Ficou em trevas, abismo em trevas, porque estava no pecado. E que nós somos descendência disso. E de repente, acontece o quê? Nessa condição, nós, pecadores, um mundo microcosmo, em trevas, porque o Espírito de Deus não estava em nós. Ele não estava nas águas, mas estava sobre as águas. O Espírito de Deus não estava em nosso coração, mas estava sobre nós. Mas sem habitar, porque era trevas, cheio de pecado. Era essa a nossa situação miserável. Mas Deus olhou para você, meu irmão, você, minha irmã, você que está me vendo agora, olhou para mim e disse, haja luz. Oh, que coisa, que palavra poderosa, o fiat divino, haja luz. E houve luz. Ele soprou na tua vida, haja luz. E mediante isso, você aceitou Jesus como Salvador. Você creu, você deixou de ser o caos. Você deixou de ser o caos. Uma luz apagada no meio das trevas. Mas tornou-se agora uma luz abençoada para iluminar as trevas. Porque ele soprou no teu coração, haja luz. E fica nessa luz, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Vamos orar. Pai eterno, Deus santo, Tu, Senhor, que nos iluminaste e fizesse raiar a tua luz poderosa em nossa vida, quando nós éramos caos também. Te agradecemos. Continua nos abençoando, nos ajudando para ser uma treva, uma luz no meio dessas trevas terríveis. Pai eterno, eu peço no nome santo de Jesus. Amém.